Olá, excelentes, tudo bem? Onde investir R$ 200 todos os meses? Imagine que você tem este objetivo de chegar a um determinado patrimônio, começando com R$ 200. E aí, quanto você poderá acumular ao longo do tempo? Quanta renda você vai conseguir deste valor acumulado lá na frente? E se você tem mais de R$ 200, tem um pouquinho menos, não tem problema, esta aula foi feita para você. Nesta aula, eu vou te mostrar o fluxo de caixa, desenhar com você o que pode acontecer ao longo do tempo, mostrar isso através de uma planilha que você vai baixar gratuitamente para você fazer os seus cálculos e trazer também 4 ativos para você investir agora com bastante segurança e colocar na sua carteira de investimentos. Então, pega aí papel e caneta porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou o Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, é novato aqui no canal Excelência no Bolso, assista essa aula e verifique se ela foi útil para você. Se você gostar da aula, deixa aí o seu like, se inscreva também para receber todas as aulas aí direto no seu celular. Se você já é um excelente veterano, já sabe, deixa aí o seu like porque conteúdo de excelência no bolso para você. Uma das primeiras perguntas que você precisa pensar e responder é: onde eu vou chegar com este valor? Muitas pessoas acham que R$ 200 é pouco, mas ao longo do tempo pode fazer muita diferença para você. Então, acompanhe comigo. Imagine que hoje você tem aí R$ 200 para poder investir. O poder dos juros compostos vão fazer com que lá na frente você tenha um patrimônio considerável. É claro que se você quer investir R$ 200 em apenas um ano, você vai ter menos dinheiro. Agora, se você deixa para 5, 10, 15, 20, 30 anos, você vai ter um bom patrimônio lá na frente. Olha que interessante. No primeiro mês, você vai colocar aí R$ 200, no segundo mês, mais R$ 200, e lá no futuro, prof, mas que futuro é esse? Você vai decidir. Eu não sei se você pode esperar 30 anos, 20, 10, 5. Quanto mais tempo você deixar o dinheiro aplicado, maior será o valor de resgate, o seu patrimônio lá do futuro. Além disso, você tem que considerar uma taxa de rentabilidade. Neste exemplo, vamos considerar uma taxa de rentabilidade para fazer o cálculo como uma taxa real. E para que o seu dinheiro lá no futuro mantenha o mesmo poder de compra, você tem que calcular ali a inflação ao longo do período que pode acontecer, né, lá na frente. Se você não calcular, você vai ter um dinheiro que não compra nada, combinado? Então isso é importante. E você vai fazer a seguinte pergunta: prof, e aí, quanto que eu vou receber de renda lá no futuro? Então, para responder todas essas perguntas com os seus dados, do jeito que você quer, eu vou utilizar uma planilha. Se você ainda não tem essa planilha, o link eu vou deixar aqui na descrição desta aula para você. Combinado? Então, depois que você baixar esta planilha, assista a aula até o final, depois você baixa, você vai ter essa planilha que a gente usa aqui para fazer o planejamento financeiro, tá? Você vai preencher aqui o que está em amarelo e os dados vão ser preenchidos automaticamente. A planilha é sua, você pode fazer o que quiser com ela. Tem uma outra parte aqui que é a evolução, mas vamos trabalhar com esta primeira parte aqui do Evolution, combinado? Então, a primeira coisa, você vai colocar aqui sua idade atual. Então, vamos imaginar que você tem ali 35 aninhos, hoje você está com 35. Qual a idade que você deseja se aposentar? Ah, vamos imaginar que você quer viver de renda com este valor, não é verdade? Então, tá ali, prof, eu quero ir até os 65 anos de idade. Muito bem. Aporte inicial, qual é o nosso combinado? R$ 200. Expectativas de aportes, ou seja, quanto você vai investir todos os meses, R$ 200. Mas, prof, eu tenho 2.000, eu tenho 5.000, vem aqui e coloca no aporte inicial. Prof, eu posso colocar mais do que 200, menos do que 200, então você vai alterar de acordo com o seu perfil, combinado? Aqui vem um ponto importante: taxa de retorno anual bruto, tá? Não importa quando você estiver assistindo esta aula, essa taxa ela vai ser diferente, ela é praticamente diferente todos os dias. Eu vou tomar como base, tá? Então preste bastante atenção, vou tomar como base a Selic atual.
tá? Só para a gente fazer um cálculo, porque isso depois tem que vir a taxa de rentabilidade da sua carteira de investimentos, que eu já vou te explicar logo em seguida, combinado? Então aqui nós temos uma Selic over, uma Selic que realmente acontece de 13,65%. Então, se eu considerasse apenas o rendimento da taxa Selic, observe que eu teria ali 857 mil ao completar 65 anos, se eu tivesse 35 anos no dia em que eu fiz este cálculo. Neste cálculo, o dinheiro trabalha para você 91,58% e você trabalha apenas 8,42%. Porém, é importante que você faça este cálculo com base no ganho real, na taxa real. Para isso, precisamos descontar a inflação. Eu vou tomar como exemplo que a inflação média ao longo deste período vai ser de 5%. Se você acredita que a inflação média vai ficar um pouco mais alta, coloca um valor mais alto para você. E aí a planilha já calcula aqui a taxa anual descontada da inflação de 8,24, o que corresponde a 0,66. Como interpretar, prof, este resultado? Observe que aqui embaixo você tem uma riqueza acumulada de 296 mil. Tá? Então, para esta riqueza, lá na frente, quando você completar 65 anos, vai ser muito mais do que 296 mil. Tá? Se a gente retirar aqui a inflação, seria 857. Porém, vai comprar o quê? Hoje compraria 296 mil. Então, ou seja, você vai acumular um determinado patrimônio e lá na frente, se você colocar esse patrimônio para render a 0,45% ao mês de dividendos, você terá uma renda de 1.335 com base no dinheiro de hoje. Tá? Lá na frente vai ser bem mais do que isso, mas compraria o que um salário mínimo compra no dia de hoje. Entendeu? Ficou claro? Se tiver dúvidas, depois você vai aqui para os comentários para que eu possa te ajudar, legal? Mas observe aqui que você tem 24% do seu trabalho, 75% vai ser os juros trabalhando a seu favor. Então, diante disso, nós temos uma meta. Não é uma meta tão simples. Buscar uma taxa de retorno anual de 13%. Mas se essa taxa cair, por exemplo, para 12%, então você vai ter um valor menor que vai ser acumulado lá na frente. Mas observe que no futuro você vai ter vários cenários onde você pode ter um pouquinho mais de rentabilidade, um pouco menos, tá? Isso vai depender do seu estudo, vai depender de muitas coisas. Agora, eu vou te contar onde eu investiria esses R$200 se eu estivesse começando hoje. Se eu estivesse começando agora com um perfil conservador, pensando para o longo prazo, o que eu faria? É muito importante que você entenda que neste momento os ativos que eu vou trazer para você são ativos simples, de renda fixa e renda variável, e com o passar do tempo, quando você for aumentando a sua inteligência financeira, você vai também mudando isso, tá? Então é só um começo, uma diretriz, uma didática para você começar. Pode ser que você já tenha iniciado com outros ativos, tenha perdido dinheiro, não sabe como funciona cada tipo de ativo, então por isso é importante você estudar. Então, prof, se eu tivesse R$200 hoje, tá? Como que seria? Então, primeira coisa, pegaria ali um Tesouro IPCA mais 2035. Tá ali na casa de 12 anos para frente, uma rentabilidade IPCA mais 5,65, tá? Então, como a inflação na média hoje está um pouco mais baixa, numa média de 5%, eu teria aquela meta ali na casa de 10, 11% para a minha carteira de investimento bruto, legal? Valor hoje, R$ 42,74, eu pegaria uma quantidade, total R$ 42,74, legal? O segundo ativo que eu colocaria na minha carteira, começando com apenas R$200, seria um CDB do Banco Sofisa, que está pagando, no momento que eu gravei esta aula para você, 110% do CDI. Então ele está rendendo aí, com o CDI na casa de 13,65, está rendendo 15. Observe que tem uma rentabilidade maior do que aquela projetada lá na carteira, certinho? R$1. Você pode investir com apenas R$1, é isso mesmo, tá? E aí eu vou colocar ali 120, vai dar R$120. Agora, vamos colocar alguns ativos de renda fixa. Muito importante aqui, que é um ativo que vai trazer para você aprendizado e vai trazer também para você a vivência de dividendos. Tá? Não importa se é 3 centavos, 4 centavos, não importa. O que você precisa entender é como você vai vivenciar isso, e se você tiver a inteligência de ver no futuro como os juros compostos funcionam, você vai
falar como Einstein disse, que os juros compostos são a invenção mais inteligente que o ser humano fez. Então você precisa aproveitar dos juros compostos para você. Então vamos começar com a Itaúsa, ITSA4. Tá? Então é renda variável, não adianta eu dizer para você se ela vai render mais, menos, porque todos os dias ela tem uma variação no preço, uma variação no seu dividendo e uma variação também nos seus fundamentos. Mas no dia que eu gravei essa aula estava custando R$ 8,98. 2 unidadezinhas, você vai comprar no mercado fracionário, R$ 17,96. O Vigir, um fundo de renda, tá? Um fundo imobiliário de renda, de papel, para você, também faz parte da classe de renda variável, 9,32, 2 FIIs desse para você, 18,64. Então, aí o acesso que eu tive no CDB do Banco Sofis foi no dia 18 de maio de 2023. Pode ser que quando você estiver assistindo essa aula, tenha uma variação, tá? Não só no CDB, mas em todos esses ativos que eu estou mostrando para você. Então a sua carteira ficaria assim, 81,6% em renda fixa e 18,4% aí em renda variável, gastando aproximadamente aí quase R$200, R$ 199,34. Ou seja, você já começa com uma inteligência de dividir a sua carteira, começar estudando renda variável ações, renda variável fundos imobiliários, tesouro direto, CDB e vai cada vez mais estudando cada um destes ativos para compor a sua carteira se você estiver começando. Então o que você precisa fazer? Prof, e aí? O que eu preciso fazer a partir de agora? Você precisa aprender a ganhar mais, seja no seu trabalho ou seja com uma renda extra, porque é o seu trabalho que vai te enriquecer. Não adianta eu trazer aqui vários ativos que estão trazendo ótima rentabilidade se você não tem dinheiro, tá? Imaginei que tem um ativo que esteja pagando 20% ao mês, tá? Não tem, tá? Renda fixa de maneira segura não tem, tá? Mas imagina que tivesse. Mas você tem R$0. O que eu quero dizer com isso? 20% de R$0, não adianta nada eu trazer um ativo que está pagando 16, 17, uma marcação ao mercado, tá? Tem CDB do Banco Sofisa pagando 14,5% fixo para um determinado prazo de 6 meses a 1 ano. Mas não adianta você ter o ativo se você não tem dinheiro. Então, para ter dinheiro, você precisa de trabalhar. Então, você precisa ser diligente, arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro. Além disso, você precisa focar no longo prazo. É exatamente lá no longo prazo que estarão os dividendos gordinhos para você, onde o dinheiro, ao se aposentar, você não vai depender das migalhas do INSS e os dividendos vão construir a sua aposentadoria sustentável. Então, foque no longo prazo. Estude cada ativo. Com esta carteira que você tem, você já vai ter que estudar sobre Tesouro, sobre CDB, sobre Selic, sobre PCA, sobre renda variável, ações, sobre renda variável de fundos imobiliários. Se você não estudar, você vai ficar recebendo diquinhas de internet, o que vai fazer com que você possa perder muito dinheiro e não é isso que eu quero. Eu quero que você aprenda a estudar porque o dinheiro é seu, você que tem que aprender a tomar as melhores decisões, combinado? E além disso, comece pequeno, mas pense grande. Então, com esses 200, você pode pensar assim, ah, mas é tão pouquinho, não vai dar nada. Mas imagine que no próximo ano você aumente para 250, depois para 300. Comece a trabalhar, faz uma faculdade, faz um curso, um MBA, uma pós-graduação, empreende, muda de cidade, muda de país. Se vira nos 30, se vira, você não é quadrado. Para de dar desculpas, tira o bumbum da cadeira e vai fazer alguma coisa para você poder prosperar. Eu estou aqui para te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte, tá bom? Dúvidas? Coloque aqui nos comentários e nos vemos em breve. Valeu! Tchau, tchau!